Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê. Eu estou aqui falando com vocês, quem estiver me ouvindo na Rede CUBEF, quem estiver me ouvindo na YouTube, né? Eu estou aqui para falar de um tema que me foi proposto por um ouvinte, que é o Aloni Camargo. Esse Aloni Camargo que é um dos meus ouvintes aqui do programa Diálogo Cósmico, e ele me vem com várias perguntas. Hoje, a gente estava vendo um programa, né, do professor Ademar Ramos e sobre intraterrenos, né, que passou, na verdade, no programa Enigmas lá, da Cris, e ele me perguntou o que eu achava de intraterreno, né? E então, assim, eu falei assim, bom, tem uma visão diferente do que é intraterreno, inclusive porque primeiro a gente tem que definir o que é intraterreno, extraterreno e ultraterreno. Extraterrestres são todos os seres que vêm do espaço, dos planetas, das estrelas, tal, por definição ET mesmo, baseia-se na hipótese extraterrestre. Depois existe aquela proposta dos ultraterrenos, né, de que os seres extraterrestres viriam de outras dimensões paralelas. Por exemplo, o modo como os muçulmanos veem os extraterrestres como gênios, né, por si já definiria que todo extraterrestre é ultraterrestre, ou seja, ele seria, na verdade, não um ser de um outro planeta, mas um ser da Terra de outra dimensão. Mas você também pode dizer que ele vem de um outro planeta e de outra dimensão, ou seja, no meu entender, o extraterrestre vem de um outro planeta, né, da maneira que eu entendo, da maneira que eu acredito, que eu acho, né? A gente apenas acha em ufologia, não tem muita prova de nada. Da maneira que eu apenas acho, os extraterrestres vêm de outro planeta e, para cruzar o espaço, tem que se desmaterializar nesse universo material. Então, eles podem até chegar em corpo físico, mas eles têm que chegar, tem que transcender a matéria, tem que se utilizar a matéria, né, para se transformar, vamos dizer, em energia pura. E se transformando em energia pura, conseguem vencer e quebrar as leis newtonianas, né? A gravidade, o empuxo. Quando você vê um disco voador, quando você vê um UFO, ele faz movimentos que um avião ou um ônibus não poderiam fazer, esmagaria todo mundo lá dentro, né? Então, o extraterrestre que viaja para o espaço, a vida extraterrestre que chega aqui, né? Não a vida extraterrestre, fala assim, a NASA aceitou a possibilidade de vida extraterrestre, mas está aceitando a possibilidade de vida biológica, microbiana ou microscópica em outros planetas. Você fala assim, vida inteligente que viaja, que chega na Terra, precisa de máquinas que são multidimensionais, são ultraterrestres. Não é com foguetes tradicionais que você vem de Alpha Centauro, ou de Orion, ou de onde for. Então isso assim, evidentemente não é, entendeu? O modo, a gente está fazendo de um modo errado, o humano não sabe fazer, ou pelo menos oficialmente não sabe fazer essa mudança de dimensões, né? E aí, por exemplo, se fala muito em mundos extraterrenos, extraterreno de terra oca, entendeu? Existe também na Amazofia aquelas várias camadas. O professor Ademar fala de Agartha, de Shambhala, tudo subterrânea, né? Mas em uma dimensão espiritual. Numa dimensão espiritual pode ser, em termos físicos, né? Em termos físicos, o que eu observei assim em ufologia, né? Partindo um pouco mais assim, não tanto do espiritualismo, mas da ufologia mesmo, eu procuro fazer uma ponte entre a casuística e a espiritualidade, né? Eu acho que são duas pernas que andam juntas, né? Você não anda numa perna só. Então, por exemplo, na casuística, o que a gente percebe são as zonas de alta intensidade de UFO, né? Chapada, São Tomé das Letras, New Mexico, vários lugares onde aparece muito disco voador. Então, esses lugares onde aparece muito disco voador, supostamente são regiões onde tem UFO e tem base ufológica. Eu acredito que você tem base extraterrestre nas montanhas desses lugares. Todos os lugares que eu fiz vigília ufológica
e que se diz que vê muito disco voador, parece que todos eles confluem mais ou menos para o mesmo lado, né? Como se estivessem indo para uma central que é uma cidade subterrânea, um ponto qualquer subterrâneo onde o ET se aloja, né? Então, eu entendo que, por exemplo, que, vamos supor, então São Tomé das Letras, que é uma cidade muito famosa no Brasil, para o futurismo, né, para misticismo e tal, tem que estar na boca de alguma base que está naquelas montanhas lá, do Areal, aquelas coisas, né? Só que a gente nunca vai achar, porque eles têm a capacidade de escamotear perfeitamente, com hologramas, com ilusões, e colocar a base num lugar onde o ser humano não chega, numa montanha que você não conseguiria escalar, entendeu? Tipo assim, no meio de um pico, de uma área muito inóspita que não serve para o uso humano, né? Então, o que eu acredito é o seguinte, é que os extraterrestres têm uma origem planetária, seja Zeta Reticuli, Orion, Pleiades, etc. E bases, né? E essas bases elas vão em várias regiões do espaço, mais ou menos próximas da Terra. Então, vamos supor, no sistema solar, as luas de Júpiter, por exemplo, são altamente ocupadas, Ganímedes, Io, Europa. A lua mais próximo daqui, né? Marte, cheio de pulula de bases terrestres. Além dos seres autóctones de Marte, tem outros que podem ocupar planeta semi-morto, mas que é sólido, né? Então, se ele é sólido, porque o que não dá para fazer, por exemplo, é uma base extraterrestre em Júpiter, né? Porque ele é um gigante gasoso, inóspito, tempestuoso. Mas, por exemplo, nos planetas secos, né, que são aquelas luas secas, dá para fazer. Eles têm tecnologia para escavar, para criar atmosfera, entendeu? Para lacrar, né? Fazer uma espécie de domo. Antigamente, nos filmes de ficção científica antigos, apareciam assim uns domos de vidro, né? E a cidade dentro. Só que o domo de vidro seria muito frágil, né? O domo de vidro é uma loucura, cientificamente falando, porque um meteoro que bater no domo de vidro não estaria protegendo nada, né? Agora, se, por exemplo, se uma cidade está 1 ou 2 quilômetros abaixo do solo, né? Uma cidade extraterrestre 1 a 2 quilômetros abaixo do solo é perfeitamente segura, por exemplo, contra ataques de meteoros, uma supernova pode apontar para um planeta fértil como a Terra e matar, torrar. Né? Um jato de raios gama pode ser apontado por muito azar e nunca se sabe exatamente quando e como, né? E bater num planeta fértil. Mas quem está embaixo, no subterrâneo, está salvo. Então os extraterrestres sempre fazem muita coisa subsolo. Subsolo intocado ali, realmente, vemos essas mega tocas, por exemplo, um formigueiro subterrâneo, que costuma ser seguro para a maioria dos acidentes cósmicos que podem acontecer. Impacto de meteoro, tsunami, que não é cósmico, é do planeta. Talvez mesmo os terremotos não sejam sentidos de outra forma, ali embaixo. E principalmente as explosões de supernovas e as explosões de sóis e coisas desse tipo, explosões solares violentas e tudo mais, ficam menos perceptíveis lá embaixo, né? Tanto é que os governos, quando eles pensam em se proteger de guerras nucleares ou de toda espécie de catástrofe, eles constroem bunkers, né? É sempre subterrâneo, né? Isso tem uma razão de ser, entendeu? Porque a própria Terra isola você de uma série de coisas. Então, assim, os extraterrestres, eles, assim, quando eles chegam aqui na Terra, aí eles têm dois tipos de base. Aqueles grandes charutos que ficam em órbita da Terra, que são as naves mães, de onde saem os ufinhos. A Rosalind Vasilina, ela fez várias fotos. Você bate assim a esmo do céu durante o dia, com um tripé, né? E depois você olha e percebe que tem
tem uns risquinhos no céu, né? E esses risquinhos são como se fossem charutinhos. E são charutinhos mesmo, são naves-mães que estão lá paradas no céu. Isso aí é uma coisa que você percebe com frequência, né? Agora, os outros... ali você pode ter naves de 2, 3, 4 quilômetros. Inclusive tem um rapaz, um livro muito raro que eu consegui uma vez, aliás a Roseli conseguiu uma vez, que apareciam fotos da Lua. E na frente da Lua passavam os tais risquinhos, os charutinhos. E ele ficou muito intrigado com aquilo. Tirou dezenas de fotos, né? Então existem essas naves em volta da Terra. E na Terra, nas montanhas e tudo mais. Estes seres conseguem escavar rocha sólida com seus desintegradores e fazer buracos em montanhas perfeitamente puros e derretidos e sólidos e bem construídos, que realmente impedem a passagem de qualquer coisa, de humano, de qualquer perturbação. Os ETs ficam lá seguros fazendo seus entrepostos, né? Às vezes tem que passar na Terra para se abastecer, para consertar os UFOs e tudo mais, numa boa ali dentro. Ou aquelas de OSNI, né? As subterrâneas. OSNI, objeto submarino não identificado, o UFO mergulha na água. Também eles podem com maior facilidade fazer isso no fundo do mar. Tá? Isso você está falando de uma tecnologia de 1 milhão de anos à frente. Então, assim, se eu acredito em ser intraterreno, não, como ser intraterreno autóctone, não, nascido no subsolo da Terra, seres, digamos, de uma vida... existem nas cavernas, existem seres elementais, né? Mas os seres elementais existem na natureza de uma forma geral. Então, talvez o que às vezes as pessoas veem em cavernas, que sejam entendidos como intraterreno, são elementais, tá? São seres como fadas, elfos, gnomos e tudo mais, que tem nas florestas, né? Toda essa categoria de seres espirituais. Mas, assim, uma raça biológica subterrânea ou terra oca, e principalmente a teoria da terra oca eu não endosso, entendeu? Eu acredito que a Terra é sólida e eu não vejo por que não seria. Então, eu acredito somente na teoria das bases subterrâneas, que bate com a casuística ufológica, que bate com as minhas experiências com a Roseli. A gente via que tinha regiões que aparecia disco voador de montão, em uma determinada época, inclusive por razões de segurança, para evitar os militares humanos e tudo mais, os ETs abandonam essas bases. Então, por exemplo, a Roseli de Vaz de Lima, ela teve uma época que ela fazia várias vigílias em Itanhandu, sul de Minas, teve um surto ali de UFO, eles viam toda hora coisa louquíssima ali. De repente aconteceu uma que ela chamou de batalha de UFO, viu um UFO perseguir o outro, viu uma confusão ali, e aquilo selou o fim da atividade naquela região. Ou seja, provavelmente aquela base era uma base pirata, vamos supor, teoricamente uma base pirata, de ETs piratas, foi debelada pela Confederação de Planetas, vamos supor, e desocupada, né? Ou poderia ter sido desocupada, poderia ser atacada pelos militares humanos, como dizem que aconteceu na Mongólia, jogaram uma bomba atômica na Mongólia, uma coisa que não tem nexo nenhum, né? Isso o Luiz Ricardo falou no programa Fenômeno UFO, ele comenta isso rapidamente, eu não me lembro em qual programa foi. Então esse tipo de coisa é bastante comum. Eles têm que se cuidar, entendeu? Então não revelar a localização da base é importante. Um rapaz falou assim para mim: vamos caçar uma base. Eu falei: mas nunca, entendeu? Eu jamais entregaria ouro pro bandido. Se eu soubesse onde tem uma base, eu jamais diria. Não sei, mas se tivesse também não diria. Tenho respeito pelos ETs, não falaria. Entendeu? Por que eu ia ferrar os ETs? Se eu gosto dos ETs. Por que eu faria isso? Né, gente? Tá? Então, mundo intraterreno, como se fala, civilizações, cidades intraterrenas, entendeu? Existe, não existe. Existe como bases, entrepostos, mas deve ser uma coisa bem mais modesta do que se costuma imaginar. E é uma coisa, vamos supor, de entreposto, não são as cidades principais de ninguém. Eu não acredito em grandes civilizações vivendo lá embaixo.
Entendeu? Eu acredito em bases de tamanho mediano, utilitárias, tá? Para os extraterrestres mesmo, que tem que dar uma pousadinha aqui e fazer o pit stop. Tá certo, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê. Espero ter esclarecido, Aloni. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.